Bem, boa noite. Eu vou passar uma revisão para vocês simples aqui. Eu não vou voltar em todas as teorias e explicar de forma ali simples e, aliás, aprofundada. Você já tem todas as anotações. Eu vou estar resolvendo alguns exercícios. Acho que isso fica um pouco mais dinâmico. Os exercícios, vocês têm essas listas. Eu entreguei para elas e para aqueles que não têm, eu acho que eu enviei novamente antes da gente quando encerrou as aulas, eu enviei novamente todas as listas para que vocês tivessem acesso a elas. Os exercícios que eu vou resolver e ao mesmo tempo vou explicando o conteúdo, lembrando que é simples e direto, afinal é uma só revisão. Vai ser transformações químicas e físicas, estados de agregação, aquelas mudanças lá de estados físicos, sólido, líquido, gasoso, diagrama de fase, a gente vai ver como funciona, e as análises gráficas aí, sobre o ponto ali de fusão para ebulição, liquefação e por aí vai. Olha a nossa primeira questão. Os fenômenos abaixo que envolvem reações químicas, ele só quer saber das reações químicas. Mas vamos lá, vamos voltar lá. O que é uma reação química? Eu sempre peço para vocês fazerem o seguinte questionamento, que vai ajudar vocês a resolver a maioria das questões. Pensem, se vocês conseguirem, vocês têm uma determinada substância, se vocês conseguirem fazer com que ela ocorra alguma mudança ali, vamos lá, vamos reformular esse conceito. Se por acaso a sua substância passa por alguma transformação e você consegue voltar ao que era antes, você vai estar diante de uma transformação física. Você não alterou a identidade da substância. Mas se essa sua substância passa por uma transformação e você não consegue voltar ao que era antes, aí você está diante de uma transformação química. Existem algumas exceções para essa generalização que eu coloco, por exemplo, tem reações de equilíbrio e tudo mais. Mas para vocês e para esse primeiro momento, isso é o suficiente. Veja, imagine o seguinte, a digestão de um alimento. Você vai ter a produção de outras substâncias, você vai quebrar todo esse alimento, por exemplo, no seu organismo. Será que você vai conseguir voltar a voltar da mesma forma que era antes? Não, você não vai conseguir. Você está diante de uma reação química. A queima, por exemplo, se eu pego um papel, com um pedaço de papel, eu posso exemplificar as duas transformações. Por exemplo, se eu simplesmente rasgo o papel, é uma transformação física. Por quê? Porque ele continua sendo papel. Não mudou a natureza dele, não mudou a identidade da substância, continua sendo papel ali. Mas e se por acaso eu queimar? Não, quando eu queimo, eu tenho a produção de dióxido de carbono, dependendo da queima, no caso do papel ele vai ter produção de cinzas, é uma queima incompleta. Opa, mas eu consigo voltar ao que era antes? Não, não consegue voltar ao que era antes. Produziu-se outras substâncias, entendeu? Você alterou completamente a natureza da substância, ou seja, prestem bem atenção nisso. Quando você fala em alterou a natureza da substância, pronto, você está diante de uma reação química. Diante disso, vamos tentar responder essas questões. Como eu já havia falado para vocês, digestão de alimentos é o quê? É química ou física? Química. Só botando aqui na frente. Enferrujamento de uma calha, por exemplo. Você tem uma reação química ali. Com o passar do tempo, o ferro exposto ali vai ocorrer uma reação de oxidação, reação química. Químico. Explosão de dinamite, você tem um desprendimento de energia muito grande, você tem, além do explosivo lá, você tem a trinitroglicerina, o TNT, você tem a pólvora, você vai ter uma série de reações ali. Reações química. Só se perguntar, será que eu consigo voltar ao que era antes? Se a minha dinamite explodiu, eu consigo retornar? Não. Fusão do gelo. Vejam, fusão do gelo. Eu vou estar passando do estado sólido para o estado líquido. O gelo, você pegou um cubo de gelo, colocou do lado de fora da geladeira ali, com o passar do tempo ele vai estar derretendo. Mas se você quiser voltar ele para o estado sólido de novo, voltar até o cubo de gelo, você consegue fazer isso? Consegue. E derreter? Consegue. Vai e volta, vai e volta. Então você está diante de uma transformação aqui física. Queda da neve. Queda da neve. Você tem um estado, por exemplo, de vapor, ocorre uma precipitação muito rápida, a temperatura baixa rapidamente lá, você tem nada mais do que a água em estado sólido caindo ali. Isso é o quê? É uma transformação física. Combustão do álcool. Quando eu falo em combustão, estou falando num processo de queima. Quando eu falo de queima, vocês podem generalizar. Pensa no papel, por exemplo. Está queimando. Vai conseguir voltar ao que era antes? Não. Química.
Sublimação da naftalina. A sublimação é a passagem do estado sólido direto para o estado de vapor. Consigo voltar, professor? Consegue sim. Em alguns livros colocam como sublimação, mas tem alguns outros livros colocam como ressublimação, que é a passagem do estado gasoso direto para o estado sólido. Eu já vi essas duas nomenclaturas. Mas, no geral, você consegue ir e consegue voltar. Então, isso aqui é o quê? Físico, por exemplo. Esse aqui eu só fiz uma pequena adaptação da lista que vocês têm, só para a gente classificar aqui. Aqui, ó, questão 2. Das alternativas abaixo, aquela que não representa um fenômeno químico, qual é? Ó, aquela que não representa um fenômeno químico. Ele está querendo o quê? Um fenômeno físico aqui. E aí, então, vamos achar um fenômeno físico. Queima, a gente já ouviu falar, é o quê? Químico. Dissolução de um comprimido efervescente. Você vai colocar comprimido lá de sorrisal, por exemplo, na água. E aí, às vezes você vê borbulhando ali, você tem a produção de um gás. Você está produzindo algo diferente ali. Reação química. Evaporação da água dos oceanos. Opa, falou, em evaporação é o quê? Você lembrando que evaporação que ela subdivide ali em calefação, em sublimação, que são apenas passagens, transições do estado líquido para o estado gasoso. Dependendo da forma como ela vai ocorrer essa passagem aí, a gente vai ter esses nomes aí, calefação, por exemplo, ebulição, por aí vai. Mas evaporação, em geral o quê? Estado líquido para o estado gasoso. Fui para o gasoso. Posso voltar? Pode. Ué, se você pode voltar e ficar transitando, que transformação é essa? Física. Provavelmente a gente já achou a resposta. Destruição da camada de ozônio. Eu estou destruindo uma substância ali, eu estou quebrando as moléculas de ozônio lá. Estou formando outra substância, químico. Digestão dos alimentos, a gente já tinha falado sobre ela aqui. O primeiro exemplo que eu falei é o quê? Químico também. Então a nossa alternativa aqui, correta aqui, C. Eu não trouxe outros exemplos, porque você já tem, a maioria aí. Os exemplos mais relevantes eu já tinha colocado na lista para vocês aí, que tem vários aí. Então, eu só estou revisando aqui para a gente ir relembrando esses conceitos. Caso vocês tenham esquecido alguma coisa aí, está aqui. Estados de agregação. Quando eu falo em estados de agregação, é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Isso ali vai com base só na forma, o quão próximo as moléculas estão próximas de si. Se eu tenho as moléculas muito próximas, uma das outras ali, grudadinhas, juntinhas ali, eu estou no estado sólido. Já se essas moléculas estão um pouco mais distantes umas das outras, eu já mudo de estado, vou para o estado líquido. E quando, isso tudo tem a ver com ligações químicas, com as interações ali, mas isso é um conteúdo que vocês vão vendo aí paulatinamente. No estado gasoso, as minhas moléculas já estão distantes umas das outras. E eu consigo mudar entre esses estados. Aqui está o nome da transição de cada um deles. Quando eu passo do sólido para o líquido, está aqui, fusão. Aí eu estou, professor, eu vou fornecer mais calor, tá? Você passou do sólido para o líquido. Se eu fornecer mais calor ainda, eu vou para o estado de vapor. Lembrando que esse vaporização aqui é o nome de todo o processo. Porque dependendo da forma como você está fornecendo esse calor, por exemplo, no caso aqui para a água aqui, você pode ter a calefação, que é repentinamente, por exemplo assim, você imagina uma chapa muito quente, botou umas gotinhas de água lá, meio que instantaneamente ela passa do estado líquido para o gasoso. Opa, mas é sempre líquido para o gasoso. Já o processo de ebulição é um fornecimento de calor ali constante. Você vai fornecendo calor, determinado tempo ela vai passar do estado líquido para o gasoso, e por aí vai. Eu posso voltar também. Quando eu volto do líquido, do vapor para o líquido, liquefação ou condensação. Posso voltar mais ainda? Posso do líquido para o sólido, que é o processo de solidificação. E aqui está o processo da questão passada, da sublimação, que é o estado sólido, direto para o gasoso e vice-versa. Lembrando que alguns livros trazem como ressublimação, mas são poucos. Tá aí os conceitos para vocês, já relembramos isso daí. Vamos ver essa questão aqui, ó. A elevação da temperatura em um sistema produz, geralmente, alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial, na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite. Aí tá aqui, ele deu algumas afirmações aqui pra gente aqui, ó. 1. A evaporação de um ou mais de seus componentes. Ele quer que a gente vai classificar aqui, ó. Vamos logo ler a pergunta aqui, ó. Cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação.
Classifique ela. E aí, será essa é física ou química? Embora eu tenha explicado aqui as mudanças de estado físico, isso aqui ainda pede ainda sobre transformações químicas e físicas. Deve ser as próximas questões que vai pedir sobre os estados aqui de agregação. Esse aqui só quer saber se é física ou química. Aqui, ó. A evaporação de um ou mais de seus componentes. Evaporação. Falei em evaporação, tá vendo aqui que é mudança de estado físico? Evaporação. Eu fui do líquido para o gasoso. Posso voltar? Pode, tá o nome aqui. E o nome do processo da volta é qual? Condensação. Então isso aqui é o que? É físico. Vamos para o segundo. A decomposição e consequente diminuição da quantidade de composto, que constitui o princípio ativo. Esse princípio ativo é aquilo lá, de fato, que na maioria de um comprimido, por exemplo, você tem farinha ali, tem trigo. Então o princípio ativo é de fato a substância que normalmente ela é em menor quantidade pequena, às vezes vocês vão numa farmácia e falar assim, miligramas, microgramas, por exemplo, de determinado. Esse aí é a quantidade do princípio ativo. É aquilo lá que de fato vai fazer sua dor de cabeça diminuir, uma dor de estômago passar, por exemplo. Está falando aqui em decomposição. Decomposição é um processo de quebra ali. Eu tenho uma substância e vou formar outra. Opa, falei em formação de substâncias diferentes. Eu estou diante de quê? De uma transformação química. E o último aí, ó. A formação de compostos indesejáveis. Daqui, ó. Já disse isso aqui, ó. Formação de compostos. Formei. Vou formar algo. É uma substância diferente. Algo que eu não tinha antes, porque eu formei. Então, isso aqui já estou diante de uma transformação química. Eu nem preciso ler mais. Então, qual a alternativa correta aí? Física, química, química. Física, química e química. Alternativa aqui, B. Acabou que essas mudanças de estado aqui ajudou a gente a responder a questão. A próxima. Aqui, ó, como eu já expliquei para vocês, é porque a imagem ficou duplicada. Já expliquei as mudanças de estado. Vamos ver as alternativas aqui para a gente correlacionar aqui, ó. Uma pedra de naftalina. Naftalina são as pedrinhas que vocês colocam nos armários, às vezes eliminar algum tipo de praga, alguma coisa assim, né? Tá, só que a naftalina, se vocês observarem, aqueles que podem utilizar aí, vocês nunca vão ver ela, por exemplo, assim, onde deixar a pedrinha molhado lá, meio como se tivesse assim caído alguma gota, alguma coisa assim. Por quê? Porque ela passa do estado sólido direto para o estado de vapor. Qual o nome que a gente dá do sólido direto para o vapor? Sublimação. Vamos botar só essa aqui, ó. Sublimação. Ok, eu vou colocar mais não. Sublimação. Uma vasilha de água deixada no freezer. Eu peguei a minha água, aqui ó, eu peguei minha água, coloquei numa vasilha e deixei no freezer. Qual o nome do processo? Solidificação. Solidificação. Uma vasilha de água deixada no fogo. Só que agora eu fiz o contrário. Eu peguei a água, aqui ele não disse o estado que estava, mas vamos supor que estava no estado líquido, por exemplo, um cubo de gelo é água, só que é água no estado sólido. Então eu deixei essa água numa vasilha no fogo. Com o passar do tempo, à medida que a temperatura vai aumentando ali, as moléculas de água vão absorvendo isso, elas vão passar de um estado. Vão passar do estado líquido para o estado de vapor. Só que aqui ele não deixou claro, mas a gente subentende que está no estado líquido e foi para o vapor. Qual é o nome desse processo aqui? Evaporação. O nome do processo como um todo. Lembrando que tem essas subdivisões, calefação, ebulição, mas no geral o que? Passagem do líquido para o gasoso, evaporação. Bom, vou botar um P, evaporação. Tá, esse último aqui. O derretimento, ó, já falei em derretimento. Eu estou do estado sólido para o estado líquido. O derretimento, às vezes não precisa, aqui, no caso aqui ele deu um pedaço de chumbo, poderia ser um cubo de gelo também, ó. Botei ele do lado de fora ali e começou a derreter. É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Qual o nome desse processo? Sólido para o líquido. Fusão. Então, qual dessas alternativas aqui é a correta? Ó? Primeiro começa com sublimação. Então, não é essa, não é essa, não é essa. Pode ser uma dessas duas primeiras aqui, ó. Tá, a segunda é solidificação. Pronto, letra A. Só pode ser essa daqui. A outra, evaporação e fusão. Então, é a alternativa correta. Eu espero que com essa resolução novamente desse exercício, com a explicação aqui, com o gráfico do lado, a gente consiga resolver todas as questões. E vocês relembrem os conceitos aí. Diagrama de fase. Vamos lá. Eu falei para vocês lá no slide passado que a gente tem uma mudança, certo? Por exemplo, assim, de fusão, aliás, eu tenho um estado sólido, vou aquecer, vou para o estado líquido, depois continuo aquecendo, vou do estado líquido para o estado de vapor. Só que quando eu estou com uma substância pura,
substância pura, é só ela ali, eu consigo determinar. Essa substância, ela tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição muito bem definidos. No caso da água aqui, por exemplo, ó, a água a 0 graus Celsius, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. Só que não é de imediato. Vejam que isso tem... Vou trocar essa cor aqui. Vejam que isso tem um tempo. Não é assim de imediato. Não é estalar de dedo, ela passou do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, em determinado tempo, em determinado intervalo de tempo, eu vou ter o quê? Eu posso ter eu vou ter os dois estados ali. Eu vou ter uma parte sólida ainda e uma parte líquida. Mas depois de determinado tempo, aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter só líquido. Então, qual a temperatura em que a água passa do estado sólido para o estado líquido? A 0 graus Celsius. Lembrando que é a água pura. Tá, mas professor, e se eu continuar aquecendo? Se você continuar aquecendo, vai chegar um momento em que sua água ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor. Aqui, quando é que começa essa transição? Em 100 graus Celsius. Mas não é, mais uma vez, não é de imediato. Ou seja, por um determinado intervalo de tempo, você vai ter os dois estados ali. Qual? O estado líquido e o estado de vapor. Mas, por um determinado tempo. Mas vai chegar um tempo em que toda a sua água vai estar onde? No estado de vapor. O que eu peço para vocês? Normalmente essas temperaturas vêm identificadas. Aqui, no caso, aqui é para água. Esse gráfico aqui é geral. Pode ser aplicado para qualquer substância, desde que ela seja o quê? Desde que ela seja pura. Aí você vai ter identificado muito bem aqui no seu gráfico o seu ponto de fusão e depois você vai ter o quê? O seu ponto de ebulição para uma substância pura. Existem os casos que eu até pedi lá para vocês responderem no fórum, das misturas. Quando eu tenho uma mistura, eu não consigo determinar os pontos de fusão e os pontos de ebulição. As exceções estão nas misturas eutéticas, nas misturas azeotrópicas, que eu pedi para vocês definirem lá, por isso eu nem vou comentar aqui. No caso aqui é para água. Na água está aqui 100 graus Celsius, ebulição, e 0 graus Celsius para fusão. E nas outras temperaturas, pessoal, aí depende da substância que você tem. Aí você vai ter uma temperatura de ebulição e uma temperatura de fusão. Por isso que eu não coloquei os valores aqui. Por quê? Porque eu não sei qual é a substância. Lembrando que tem que ser a substância pura. Então, normalmente é a interpretação do gráfico. Ah, se pedir, por exemplo, assim, eu quero saber, vou dar uma apagada aqui, ó. Borrar. Pera aí. Aqui, ó, vou perguntar nesse gráfico aqui. Supõe que seja uma substância qualquer lá. Eu vou botar, por exemplo, aqui, ó, 80 aqui e 800 aqui. Aí, se por exemplo, na questão está perguntando para vocês, vou botar aqui, por exemplo, 20. Aqui. Aí se perguntarem para vocês na questão, por exemplo, qual o intervalo em que essa substância aqui, hipotética aqui, está no seu estado sólido. Qual o intervalo aqui? O estado sólido aqui está indicado. E qual é a temperatura? Entre 20 e 80. E se perguntar para vocês, em qual intervalo que eu posso encontrar essa substância hipotética aqui no estado líquido? Vai estar aqui, ó, estado líquido aqui. Vai ser quanto aqui, ó? Esse aqui. Então, vai ser entre o quê? Entre 80 e 800. Mas em qual temperatura consegue se afirmar com certeza que essa substância vai estar totalmente no estado de vapor? Vai estar aqui, completamente, ao quê? Acima de 800. Lembrando que no estágio inicial ali da transformação, eu vou ter os dois estados ali. Então, para diagrama de fase, é isso. Próximo, classificação das misturas. A gente tem as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Lembrando que nas heterogêneas ali, eu disse para vocês o que? São fases. Essas fases são cores. Quando você, por exemplo, tá os exemplos aqui. Se eu misturar água e sal, dependendo da quantidade que eu misturar, eu vou misturar água e sal ou água e açúcar, por exemplo, ali, você coloca no copo, você vai olhar assim, você não consegue identificar. Se você consegue ver assim, não, aqui tem água e aqui tem sal. Você consegue fazer essa identificação? Se você conseguir fazer a identificação, você colocou sal demais. Tem um pouquinho de sal aqui. Então, se você consegue distinguir e consegue falar, isso aqui é só água, isso aqui é só sal. Opa, então você está diante de uma mistura heterogênea. Quando você não consegue distinguir, está diante de uma homogênea, também chamado de solução. Aqui, ó. Esse aqui, uma mistura homogênea,
porque você não consegue distinguir, e aqui você tem uma heterogênea, água e óleo, por exemplo. Aqui você consegue distinguir o que é a água e o que é o óleo. Lembrando que dependendo da quantidade de fases que você tem, você pode classificar. No caso aqui do água e óleo aqui, uma fase da água e uma fase do óleo, bifásica. Aqui, ó, por exemplo, é uma substância hipotética. Tá vendo duas cores aqui, né? São duas coisas diferentes ali. Às vezes você nem sabe qual é a substância. Opa, mas eu tô vendo aqui, ó. Tem uma cor rosa, tem uma verde, tem um azul e por aí vai. São cores diferentes, são fases diferentes. Essa aqui, 3 fases. Não sabe qual é a substância, mas tá. São cores diferentes. 3 fases. 4 fases aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse é o suficiente. Identifique, imagine num caso concreto. Por exemplo, vai que eu dou um exercício para vocês do tipo assim, ó. Supõe-se que um químico misture água, misture óleo e misture, por exemplo, assim, açúcar. Mas considere, por exemplo, que açúcar dissolveu na água. E aí, quantas fases vocês vão ter? Aí ele colocou um pouco de areia também. Imagine num caso concreto, você já tem essa capacidade de dizer, isso aqui não vai misturar. Mais ou menos assim. Classificação das soluções. Vejam o que eu falei para vocês sobre as misturas lá, homogêneas e heterogêneas. E a gente tem uma classificação para soluções. Tem até outras, mas para vocês isso aqui é o suficiente. Esses conteúdos, às vezes, melhor destrinchado lá no segundo ano. Eu passei para vocês porque a gente estuda separação de misturas, tá? Vamos lá, classificação das soluções. É o seguinte, imagine, por exemplo, cada substância, vamos supor que isso aqui seja o cloreto de sódio, NaCl. Cada substância tem um limite em que ela pode ser dissolvida em determinadas substâncias. Normalmente a gente compara com a água. Ela tem um limite. Não é, por exemplo, assim, imagina a seguinte situação, vocês estão colocando sal na água, supõe que esse sal aqui. Vocês, à medida que vocês vão colocando lá, ele vai dissolvendo, ele vai misturando. Mas chega um momento em que você não consegue mais dissolver. Então, por quê? Porque o sódio ele tem um coeficiente de solubilidade. O que é isso? É a capacidade desse cloreto de sódio de se dissolver em determinada substância. Para o cloreto de sódio, em alguns livros está lá em 36, 35,7, mas vamos generalizar aqui, ó, 36. Eu consigo dissolver 36 gramas desse meu NaCl em quanto de água? 100 gramas. 100 gramas. Essa é a minha capacidade. Então, olha só, prestem bem atenção nisso. Quando eu consigo dissolver essa minha capacidade máxima aqui, ou seja, eu pego exatamente 36 gramas e coloco em 100 gramas de água, imagina que seja água, exatamente, qual é a minha classificação de solução? Saturada. Mas e professor, e se eu colocar menos? Se eu colocar... Opa, eu não coloquei 36, eu coloquei, por exemplo, 20. Quando você coloca a menos que o exigido pelo coeficiente de solubilidade, você tem uma solução insaturada. Mas e se eu não colocar 20, por exemplo, eu colocar 50? Opa, você colocou a mais. Quando você coloca uma quantidade a mais, você tem uma solução supersaturada. Essas aqui são as classificações mais simples, a gente tem outras. Saturada com corpo de fundo, essa supersaturada. Se a gente aquecer, a gente consegue dissolver uma certa quantidade a mais ali, mas o sistema fica instável. Mas é isso, o que eu vou cobrar de vocês, está aqui nesse slide aqui, são as 3 classificações. Se eu colocar menos, se eu coloco exatamente a quantidade exigida e se eu coloco uma quantidade a mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, é isso. Então, eu acho que com isso vocês já têm uma noção da forma como é cobrado, vocês tiveram um startzinho aí, inicial aí, e qualquer dúvida, perguntem lá no fórum. Embora o fórum seja avaliativo, né, não, na sua resposta lá, você pode colocar alguma coisa, alguma mensagem para mim que eu vou estar olhando. Até mais.